Boa noite, seja bem-vindo ao Parlamento. Hoje, com os deputados da Assembleia Regional, são convidados desta edição Jaime Filipe Ramos, do PSD, Lopes da Fonseca, do CDS, Roberto Almada, do Bloco de Esquerda, e Carlos Costa, do JPP. Vários temas para abordarmos ao longo desta edição. Desde logo, o encontro da semana passada de Miguel Albuquerque, o Presidente do Governo Regional, com os Presidente da República eleito e com o Presidente atual da República, ainda com o Primeiro-Ministro. Vamos falar também de uma proposta do Bloco de Esquerda que está na Assembleia Regional e que prevê a renegociação da dívida. Vamos falar também sobre a situação da saúde, nomeadamente dos centros de saúde. Há também uma proposta do Governo e outra do CDS na Assembleia sobre esta matéria. Vamos começar pelas reuniões recentes de Miguel Albuquerque, o Presidente do Governo Regional, que teve a semana passada em Lisboa, onde reuniu com as mais altas figuras do país. Começo pelo Roberto Almada. Como é que acompanhou estes encontros, sobretudo, enfim, algumas coisas que, entretanto, foram saindo das audições que Miguel Albuquerque teve em Lisboa? Bom, boa noite. Antes de mais, acompanhei com naturalidade, é natural que o Presidente do Governo Regional contacto com o Primeiro-Ministro do país e se encontre com o Presidente que está de saída e com o Presidente eleito que está a entrar. Acho que é interessante o facto de ter sido anunciado que o Presidente da República, que inicia agora o mandato, virá à região no dia da região, no dia da autonomia. E no dia 1 de julho, e esperamos, o Bloco de Esquerda espera que seja para a sessão solene na Assembleia Legislativa. Espero que o Presidente da República nos dê a honra à Madeira de estar presente na Assembleia Legislativa, primeiro órgão de governo próprio da região, na sessão solene que se realiza por ocasião do Dia da Região, porque isso naturalmente iria prestigiar a Madeira e iria prestigiar o Parlamento. Esperemos que o novo Presidente da República não tenha a mesma postura que o Presidente que agora está de saída, quando veio cá à região, não se dignou a vir ao Parlamento e recebeu os partidos da oposição num quarto de hotel. Portanto, nós esperamos que, de facto, o novo Presidente tenha outra postura, uma postura de respeito pelo primeiro órgão da nossa autonomia e que no dia da região, e ainda bem que vem, no dia da região, esteja presente na sessão solene comemorativa do dia da região, no dia 1 de julho, no Parlamento. Lopes da Fonseca, para além desta vinda de Marcelo Rebelo de Sousa, que já está anunciada e confirmada, há também uma vinda mais recente, que é a de António Costa, que vem já no próximo dia 22 de março, e que também foi um objeto, enfim, do encontro da semana passada entre Miguel Albuquerque e o Primeiro-Ministro. Antes de mais, boa noite aos telespectadores da RTP, à diáspora, que nos está certamente a ouvir. Este relacionamento institucional entre o Presidente do Governo Regional e o Sr. Primeiro-Ministro, quer o atual Presidente da República, quer com o futuro o professor Marcelo Rebelo de Sousa, são, sem dúvida, importantes. Importantes, por um lado, porque é o aprofundar desse relacionamento institucional com o mais alto magistrado da nação, que é o Presidente da República, e também com o Governo, que tem, sem dúvida, tanto o Governo Regional como o Governo da República têm matérias, sobretudo na área financeira, para tratar e importantes para a região. E creio que é importante que o Sr. Presidente do Governo esclareça, sobretudo com o Sr. Primeiro-Ministro, determinadas matérias que nos interessam. Aliás, foi público que houve dois aspectos que foram focados, nomeadamente a questão da dívida que o Estado tem relacionado com os subsistemas de saúde, da GNR, PSP e também das Forças Armadas, que está orçada em 11 milhões de euros, que rapidamente se resolva, assim como estas matérias que vieram a público relacionadas com lapsos, que nós consideramos que são lapsos que não devia ter havido, este lapso relacionado com o Orçamento de Estado, em que a região ficaria penalizada em 17 milhões de euros, se não fora o facto de ser corrigido rapidamente, porque foi alertado para isso o Sr. Ministro das Finanças, porque, no fundo, não é um favor que o Estado está a fazer à região. Aliás, é um cumprimento da Lei de Finanças Regionais, portanto, é praticamente um direito que a região tem, essa verba estar consagrada no Orçamento de Estado. Nós consideramos importante este relacionamento e também foi tornado público
o facto de, nessas conversas com o futuro Presidente da República, se também ter tornado, eventualmente, a nomeação, tornada pública a nomeação do futuro representante da República na região. Achamos que é um momento importante no sentido de sabermos quem será o futuro representante da região, do representante da República na região. Nós consideramos que será importante que continue a ser um madeirense. Aliás, mas acha que seria importante mudar o atual representante? Nós consideramos, temos um excelente relacionamento com o juiz conselheiro, representante da República atualmente, e da nossa parte consideramos que seria a manutenção do Sr. Juiz Conselheiro seria uma boa opção, mas isso caberá, sem dúvida, ao Sr. Presidente da República e também ao Presidente do Governo Regional estabelecerem esse entendimento. Relativamente a outras matérias, que nós iremos falar em breve, claro, as questões financeiras, que estão em cima da mesa e estiveram pelo menos foi isso tornado público, estiveram neste entendimento, neste diálogo que foi estabelecido entre o Presidente do Governo Regional e o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Jaime Filipe Ramos, de repente assistimos aqui a região a se posicionar, enfim, do ponto de vista institucional, de uma forma que não assistíamos há muito tempo. Este relacionamento agora com os Açores e também com a República nestes termos. Significa que uma velha bandeira do PSD, que tinha a designação de contencioso das autonomias, está enterrada? Bem, então, boa noite, em primeiro lugar. O de repente é que eu não percebi bem, por uma razão muito simples. Que eu saiba é quando as eleições... Há mais de 20 anos que não havia relacionamento institucional com os Açores. Institucional existia, não havia um relacionamento de proximidade como aquele que aconteceu. De março de 2015, o atual Presidente do Governo Regional, Dr. Miguel Albuquerque, foi muito claro na mensagem que passou ao eleitorado de que o PSD que ia a voto, que estava-se a disponibilizar para um mandato de 4 anos, tinha como objetivo criar pontes, diálogo com os Açores, com o Estado português, independentemente dos partidos que tivessem a governar Portugal. Julgo que isso foi bem claro, foi bem objetivo naquilo que foi a intervenção do então candidato a Presidente do Governo Regional, Dr. Miguel Albuquerque, e está a fazê-lo a partir do momento que ganhou as eleições. Não vejo surpresa, porque foi dito às pessoas. E isso foi, na minha opinião, um dos fatores decisivos na vitória do PSD, porque Miguel Albuquerque apareceu aos olhos das pessoas como alguém consciente dessa obrigação e consciente dessa necessidade que havia por parte da população. E para isso, quando eu disse há pouco, não estava a perceber a surpresa, porque a surpresa já foi o ano passado. Portanto, ano passado, em que, claramente, e subscreve essa segunda parte, em que o próprio PSD, foi capaz de quebrar algum isolamento que poderia existir nos últimos tempos, mas que nem foi para assim ao longo dos 40 anos. Durante muitos anos tivemos capacidade também de diálogo, mas nos últimos anos da governação anterior, de facto, houve algum isolamento, mas no passado houve pontos de diálogo, e acho que retomar neste momento é fundamental. O mais importante é que há aqui de partidos, no caso só cá está um, que é o Bloco de Esquerda, mas o PS e o PC, que há 6 meses atrás criticavam o PSD por ter um diálogo com o governo do PSD e do CDS, criticavam porque essa maneira era uma maneira de estar subjugada a Lisboa, obediente a Lisboa e até refém de Lisboa. Hoje há aqueles que pedem para Miguel Albuquerque continuar a ter esse objetivo. Portanto, eu acho que esta questão é uma questão que as pessoas têm que estar conscientes. Aqui não é uma questão do partido ou da sigla do partido. É uma obrigação de um bom relacionamento entre uma região no Estado português, e ainda bem que temos um político hoje na Madeira com essa visão e com essa estratégia. Acho que isso é muito bom para os madeirenses. Acho que é bom não só também na relação com o Estado, como também com os Açores, porque há aqui oportunidades até para as empresas, para os cidadãos de cada uma das regiões autónomas, e acho que isso é importante. Em relação à visita em particular, julgo que importa realçar alguns aspectos. Em primeiro lugar, a primeira visita foi ao professor Cavaco Silva. E essa visita foi também de agradecimento pelo trabalho que o anterior Presidente da República, ainda em exercício, teve ao longo do seu mandato com as autonomias. Quero recordar que na Lei de Finanças Regionais de 2010, o professor Cavaco Silva teve um papel importante na altura de posicionar-nos contra a situação do José Sócrates e do governo PS, que penalizou-nos nessa mesma lei. E, portanto, toda essa situação que foi possível só mais tarde ser ultrapassada, teve por origem também nessa presidência da República. Quando falou também há pouco do Marcelo Rebelo de Sousa, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, é óbvio que o Presidente do Governo Regional fez aquilo que era a sua obrigação. Tanto no ano dos 40 anos de autonomia,
fazer todo o sentido convidar o atual Presidente da República a estar presente na Assembleia, numa sessão, para esses mesmos 40 anos. Parece-me isso óbvio, parece-me isso, obviamente, que é à vontade coletiva da região e, muito bem, o professor Marcelo teve essa amabilidade de aceitar, que acho que só lhe fica bem e reforça a sua visão autonomista de respeito pelas autonomias. Em relação às matérias que o deputado Lopes Fonseca há pouco referiu, eu não sei o conteúdo em pormenor da conversa, é óbvio, provavelmente a questão do representante passou pela reunião, pela conversa, é óbvio, esse é um dos dossiês que estão em cima da mesa. Do perfil do PSD, o atual representante tem as condições para tal, isso não é uma questão que os partidos devam indicar ou pressionar, acho que podem dar a sua opinião, como disse bem que o deputado Lopes da Fonseca, cabe agora ao atual Presidente escolher, dentro daquele perfil, que é uma pessoa da Madeira, uma pessoa com responsabilidades na matéria e que perceba esta matéria constitucional e até jurídica, que ela é complexa, mas também, sem qualquer desprimor, e até porque estamos a falar de um trabalho coletivo, todos os partidos que aqui estão presentes, em sede da revisão do Estatuto, nós temos consciência que este cargo, neste mandato, terá que ser equacionado numa possível revisão do Estatuto e da própria Constituição, como é óbvio, terá que ser pela Constituição, e que esse cargo, a ser desempenhado de outra forma, ou diretamente pelo Presidente da República, numa outra situação, como já se falou no âmbito da própria Comissão, é um dos assuntos que, ao longo desta legislatura e deste mandato do Presidente da República, vamos ter que dirimir. Eu não sei se também podemos falar à reunião com o Dr. António Costa. Vamos deixar isso para uma segunda ronda. Gostaria também, depois que há aqui uma série como o Sr. Deputado Lopes falou, mas em relação ao António gostaria Costa, também abordar sobre isso. Claro, eu gostaria depois de eventualmente que pudéssemos também falar um bocadinho mais ao pormenor, eventualmente, daquilo que poderá António Costa anunciar na sua vinda aqui à Madeira. Vamos pedir, já nesta primeira ronda, também a opinião do Carlos Costa, o representante da JPP, e como é que, no fundo, o seu partido, enfim, e também o deputado Carlos Costa viu estes encontros em Lisboa do Presidente do Governo Regional. Muito boa noite aos colegas do painel, uma saudação especial aos porto-santenses e madeirenses. Ora, nós vemos estes encontros como encontros institucionais normais. Reflete um pouco a maturidade democrática portuguesa. Estes relacionamentos são cruciais e importantes, nomeadamente naquilo que se reflete para aquilo que é do interesse que é dos madeirenses, quer mesmo dos porto-santenses. Aquilo que nós sentimos e apercebemos das leituras que fizemos também de comunicação social, creio que o Presidente do Governo está mais interessado na questão da reestruturação da dívida. É certo que vamos falar daqui a instantes, mas creio que um dos grandes problemas que se coloca aqui, efetivamente, é essa sustentabilidade, digamos, do nosso tecido empresarial. E, portanto, nós consideramos que é preciso inverter este ciclo de destruição do emprego e degradação da economia. O Dr. Miguel Albuquerque está ciente disto, até porque está de posse também dos dados, já fez o diagnóstico. Digamos que o território insular da região autónoma da Madeira, incluindo Madeira e Porto Santo, padece de alguma dificuldade na captação de investimento. É preciso criar novas formas de financiamento, é preciso impulsionar a economia. E eu creio que é certo que houve conversações com essas altas figuras do Estado, mas eu creio que uma das grandes preocupações é precisamente aquilo que poderá vir a ser consignado, ainda que vá para a sede de especialidade no orçamento de Estado. Mas uma das grandes e das principais questões que se coloca... Foi a questão mais para mim. Mas, de qualquer forma, eu gostava também de ouvir a sua opinião relativamente, por exemplo, ao encontro com o futuro Presidente da República e o facto de Marcelo Rebelo de Sousa já ter confirmado que virá aqui à Madeira no Dia da Região. É positivo. Há matérias que o Presidente da República, pode não decidir, mas pode influenciar. E essa tal magistratura de influência, do seu ponto de vista, pode ser importante numa matéria, por exemplo, como aquela que já aqui foi falada, que é a questão da revisão do Estatuto Político-Administrativo. Eu creio que sim, até que de uma vez por todas se resolva aquela questão, do que é efetivamente o apoio da República à região.
Há sempre uma indefinição, nomeadamente quando se levanta as questões relacionadas com a construção, vou diretamente ao assunto, da construção do hospital, no novo hospital, e mesmo os subsídios de mobilidade relativamente aéreo ou mesmo marítimo, e há sempre um entrave, e era preciso que de uma vez por todas houvesse também, da parte do novo Presidente da República, alguma influência, porque não dizê-lo também, relativamente à assunção desses tais princípios constitucionais, que eu acho que para nós seriam fundamental, até porque nós vivemos numa região insular e temos um conjunto de limitações, pequena dimensão, condições com alguma, digamos, insuficiência relativamente ao território que nós dispomos, e daí que precisamos sempre desse apoio do Governo da República. Em relação ao encontro de Miguel Albuquerque com o atual Presidente da República, Cavaco Silva, vê motivos para aqueles argumentos que Miguel Albuquerque utilizou para, no fundo, agradecer ao atual Presidente da República o papel que teve em defesa das autonomias, em particular da Madeira? Sim, nós entendemos isto como um todo. É óbvio que esse relacionamento, vimos esse relacionamento sempre de uma forma muito cordial e normal, mas convém esperar para ver, não é? Sou como São Tomé, só vendo para querer. Digamos, a ver, vamos, a par e passo, vamos ver o desenrolar dos acontecimentos, mais tarde podemos nos pronunciar mais especificamente sobre isso. Voltando à questão de António Costa, Lopes da Fonseca, que virá aqui mais cedo, já no próximo mês de março, há esta questão, no fundo, há este pedido da região de transformar 520 milhões de euros de dívida, nesta altura, comercial, ou seja, a dívida que tem a fornecedores, transformá-la em dívida financeira, em dívida aos bancos. Isto pode ser, de facto, uma mais-valia nesta altura para a região, do ponto de vista económico? Seria certamente para a região, para todos os madeirenses, porto-santenses, nós termos essa possibilidade de transformar a dívida comercial em dívida financeira. Agora, temos de ser realistas. 519 milhões de euros, não acreditamos que o Governo da República consiga assumir ou dar esse aval à região para poder transformar a dívida comercial em dívida financeira. Porque nós temos, se bem que aqui supostamente não terá custos, os únicos custos sim, praticamente mas é uma assinatura do Estado. O que nós sabemos, pelo que foi tornado público, é que eventualmente a região, mesmo partindo do princípio que essa verba muito dificilmente será aceita em termos do aval do Estado nesta matéria, a região, pelo que foi transmitido publicamente, quererá negociar com o Governo da República uma verba substancialmente inferior, na ordem dos 150 milhões de euros. Ora, se isso for conseguido, já é, sem dúvida, um aval que permitirá à região desafogar-se do ponto de vista financeiro, atendendo a que a dívida comercial transformada em dívida financeira permitiria, pelo menos, pagar aos credores, que seria esse um dos objetivos. Seria sobretudo bom para o tecido empresarial madeirense, sem dúvida, tornaria a economia muito mais dinâmica, porque era injetada verba na própria economia. Agora, o que foi tornado público, infelizmente, é que nem sequer os 150 milhões iremos conseguir. Aliás, não sei se foi oportuno ou não, uma intervenção do deputado Carlos Pereira, eventualmente mais próximo do Governo da República, anunciou 75 milhões. Ora, de 519, depois 150, que o Governo Regional eventualmente anunciou que precisaria para transformar a dívida comercial em dívida financeira, agora estamos em metade, significa 75 milhões. Ora, nós temos que ver estas matérias do ponto de vista racional. Sem dúvida que o Estado tem responsabilidades relativamente à região, no sentido de entender as dificuldades financeiras por que passa a própria região, fruto, sem dúvida, e já iremos falar da renegociação da dívida, fruto, sem dúvida, de uma dívida enorme, que foi deixada, que é um fardo, sem dúvida que é um fardo, uma dívida enorme de 6 mil milhões de euros, deixada pelo governo anterior, do PSD. Agora, nós temos que também entender que o Governo da República, quer o anterior, quer este, têm que olhar para a dívida da região dentro de um prisma racional do ponto de vista daquilo que é possível, eventualmente, apoiar a região através de um aval. Significa
o que é que a região, e já iremos falar dessa matéria, a região nesta matéria, face à dívida, não tem a capacidade de ir aos mercados para se financiar. Precisa do aval do Estado para este financiamento, nomeadamente do Instituto de Gestão Pública, do Instituto de Crédito Público. Portanto, ora, se o Governo da República vier à região através do seu Primeiro-Ministro e houver um entendimento no sentido de ir ao encontro das necessidades da região, o CDS está perfeitamente satisfeito. Poderá ser isso um bom momento para que o Primeiro-Ministro anuncie aqui? Eu creio que seria o momento oportuno para António Costa anunciar na região esse entendimento, porque aqui, nesta matéria, não estamos a falar em questões partidárias, estamos a falar do interesse da região. Porque, sem dúvida, quer para o partido que governa a região, interessa-nos que a economia tenha dinheiro para podermos dinamizá-la e termos essa fluência do mercado, que nós o que verificamos neste momento é um estrangulamento do ponto de vista económico e que certamente esse alívio poderia dar à nossa economia. Agora, temos de ser realistas. O Governo da República está muito limitado, aliás, até pelas pressões europeias, no sentido de permitir algum desafogo à região autónoma da Madeira. Mas acredito que haja, sem dúvida, um apoio no sentido do aval, da parte do Governo da República relativamente a esta transformação da dívida comercial em dívida financeira. Jaime Filipe Ramos, o que é que o PSD espera que António Costa venha dizer aos madeirenses, nomeadamente nesta questão que é premente e que já foi feito este pedido de Miguel Albuquerque relacionada com a transformação da dívida comercial em dívida financeira? Bem, em primeiro lugar, parece-me claro que importa centrar o debate nesse assunto. Essa discussão já vem há mais de 4 meses e já vinha com o anterior governo e manteve-se para o atual governo, com documentos, com dossiês, com propostas, com reuniões de trabalho entre o Ministério das Finanças e a Secretaria Regional das Finanças a nível da região. É um trabalho que já decorria com a doutora Maria Luísa Albuquerque e agora para o Ministro Mário Centeno. É porque de repente eu vejo aqui uns treinadores de bancada, fico assim um bocado meio perplexo nessa matéria. Treinadores refere-se ao PS? Não sei, há muitos treinadores de bancada, então somos a jogo de futebol, há 6 deles. A questão aqui é o seguinte, é que parece-me que temos que ser objetivos. Este debate é um debate que são entre os dois governos, porque estamos a falar de aspectos técnicos, não estamos a falar de vontades apenas, estamos a falar de aspectos técnicos. Primeiro lugar. Segundo lugar, parece-me claro que o deputado Lopes da Fonseca há pouco referia uma questão que é importante, apesar de não ser precisa. O artigo 38 da Lei de Finanças impede a contração de empréstimos para dívida comercial, da Lei de Finanças. Não é uma obrigação de ter aval do Estado. A região não está a pedir aval do Estado. O que a região está a pedir é uma autorização face ao artigo 38 da Lei de Finanças. No fundo, transferir a dívida de um lado para o outro. Ou seja, não há mais dívida. O estoque da dívida é o mesmo. E até pode diminuir os encargos da dívida. Mas é importante passar isto lá para casa. Não há mais dívida. Eu repito, não há mais dívida. Estamos a passar apenas dívida que são dívida comercial, a credores, neste caso, a credores sobre o Governo Regional, para dívida para bancos, para financeiro, da qual liberta para a economia essa mesma verba e o Governo vai pagar ao longo do tempo, um prazo até, se calhar, superior à banca, esperemos nós, com uma taxa de juros mais favorável. É verdade que a necessidade para este ano é de 149 milhões de euros, está 150 milhões que falou há pouco. Neste momento, é preciso recordar que no último trimestre do ano passado o Governo conseguiu ir sozinho, sem aval do Estado, buscar financiamento. Já conseguimos ir buscar financiamento à banca, da qual alguma parte desta matéria já está coberta. O que nós estamos aqui a discutir é que não é uma lógica de valor para o exercício de 2016. O que nós queremos é que o princípio de que a reconversão da dívida comercial em dívida financeira seja aceito por parte do Estado português, que não tem que ter dinheiro nenhum, nem tem que ser atravessado, nem tem que dar aval nenhum. É um assunto que a Madeira vai pagar diretamente aos credores, neste caso passando para pagar à banca. Portanto, não há qualquer favor. Portanto, é estranho até. Mas tem que ser através do Instituto de Gestão de Crédito. Não tem que ser, porque a operação já conseguiu ser diretamente através da banca. Não. Então, nesse caso, não faz sentido o Governo da região pedir ao Estado esse aval. Só para esclarecer, no âmbito do PAEF era obrigatório. Acabando do PAEF, milhões foram. Acabando do PAEF já não há essa obrigação de ir ao Instituto de Gestão do Estado. Portanto, o que é que a questão é a seguinte: a região pode ou não ter capacidade de ir à banca comercial. Mas isso é outra questão mais à frente. Uma coisa é ter autorização, uma coisa é depois passar ao processo de negociação. Foi o que eu referi. Neste momento, portanto, a região não pede autorização,
a lei impede, a lei das finanças a região regionais pede impede, apoio para... Não, pede autorização para que ela vá sozinha ao mercado buscar esse financiamento. Se não tiver capacidade de ir ao mercado, não tendo capacidade de ir ao mercado... Em relação a este assunto, o que o Governo Regional quer é que esta situação seja possível. Para quê? Para aliviar, como disse bem, as empresas, a atividade económica, para libertar, para criar emprego e para, sobretudo, não perdermos emprego. Pronto. Primeira questão. Segunda questão. Portanto, esta questão desta oferta dos 75, ela é bem-vinda, mas ela só pode ser bem-vinda se for com o princípio da reconversão do dívida comercial e dívida financeira, que é 75 ou 150, ou então... Os 500 e tal milhões? Não é todos de uma vez, porque até 2019. Tem uma cadência 149, 164, 116, 128, ao longo dos próximos anos. Portanto, em relação a este assunto está a ser dirimido diretamente entre o Presidente do Governo Regional e o Primeiro-Ministro, que amanhã terá novamente uma conversa sobre esse mesmo assunto. Em relação a outra matéria do Fundo de Coesão, disse que eu não sei... Amanhã há novo encontro de Miguel Albuquerque e António Costa. Acho que há um contacto, não sei se é, penso que não é pessoal, é telefónico, temos de reuniões de trabalho, porque isto está a ver simultaneamente entre o Secretário e também o Ministério das Finanças. Há aqui uma questão que parece-me importante. Isto não é expectável que seja resolvido a 21 ou 22 de março, tem que ser resolvido já, portanto, essa altura já é tarde. A questão agora do Fundo de Coesão. A questão do Fundo de Coesão é uma questão muito preocupante. Porquê que é preocupante? A não ser que seja um equívoco. Porquê? Para mim só pode Neste ser, momento, espero que seja. Mas isso parece que o Governo da República também já assumiu. Mas não assumiu. Mas o Ministro está disponível caso haja equívoco. E há equívoco. E é equívoco. Mas é preciso que haja essa alteração, que não foi na errata. Aqui é uma questão de cumprimento da lei. Não, mas, Gil, mas é que já houve uma errata, acho que era ao Parlamento, e não estava essa parte. Já podia ter estado. Para quem então é capaz de diligenciar serviços da República, esqueceu-se desse trabalho. Em relação a essa parte, é mais grave. Porque o que a lei prevê, no seu artigo 49, é que se tiver entre 90% a 95% do PIB nacional, tem direito a 40% das transferências orçamentais. Se estiver acima de 95%, tem 25%. Ou seja, mas a forma que nos deram é 30%, não existe. Pois. Não estamos é que é estranho, é que a forma que deram neste momento não existe. Não existe na lei de finanças. É que, enganamos, metemos no nível a seguir. Mas o nível acima era de 25, não era de 30. Portanto, não serve sequer na lei da fórmula do artigo 49. É muito estranho. Ou foi um erro de Excel, ou não se consegue perceber. Mas eu queria só dizer isto. São 17 milhões e meio, como disse, toda a gente está aqui de acordo, que ninguém dá. É uma obrigação. É uma obrigação. É uma obrigação. Sim, o cumprimento da lei. Isto é um direito. Até sob pena do Estado ser acusado de não cumprir a própria lei. Há aqui uma questão para mim importante. Se lerem o próprio artigo da Lei de Finanças, era bom que lesse a Lei de Finanças, o artigo 14º diz que caso haja uma redução por motivos de maior do Estado português, com efeitos de uma resgate externo e não sei quantos, a redução tem que ser na proporcionalidade para as duas regiões. O que não houve. Porque o corte foi só para a Madeira, não houve para os Açores. Nem foi cumprida esta regra. Portanto, nada foi cumprido. O que ainda é mais estranho. Deve ser o tal equívoco. Vamos pensar que é numa questão. Em relação ao terceiro ponto, que parece-me importante, desta questão do Orçamento de Estado, e que sei que os dois governos estão a negociar, tem a ver com a questão dos subsistemas de saúde. O facto de hoje a GNR, a PSP, não é a GNR e a PSP, os sistemas de saúde da GNR, da PSP, da ADSE, da Justiça, das Forças Armadas, devem já ao Cesarame 11 milhões de euros. É muito dinheiro. Dinheiro que dá para muita coisa neste momento no Cesarame. E no setor. Estamos a ser negociados para que o Estado assuma essa responsabilidade. Mas mais grave é que o Estado, neste Orçamento de Estado, tem uma situação que eu acho que é grave. Tem um artigo, o artigo 97, que estabelece que os cidadãos das regiões autónomas da Madeira que usufruírem de serviços do Sistema Nacional de Saúde, a região tem que pagar, mas não contempla o contrário. Pois. Ou seja, não contempla que aqueles que venham à Madeira, como ainda recentemente vemos o famoso Otávio Machado, ou seja, Otávio Machado o Estado não paga, mas se o Gil Rosa for ao hospital em Lisboa, a Madeira é que vai-lhe pagar a si. Isto está no Orçamento de Estado do artigo 97. Isto tem que ser alterado. Isto tem que ser alterado. Isto tem que ser alterado. Esperemos que, mais uma vez, quem tanto diligencia em nome do Estado, esteja atento, e se não estiver atento, eu estou disponível para reunir se for possível. Com certeza que vai ter ali o... Só para concluir, Jean Filipe, sobre essa matéria. Mas é que é, perguntou-me e estou-lhe a dar os vários questões. Há aqui questões importantes. Tem a ver com a ADSE também.
A DSE, neste momento, estava a ficar na Madeira a contribuição dos trabalhadores e a região que estava a pagar as despesas da DSE, que eram inferiores às regalias que os funcionários públicos têm a nível nacional. Neste Orçamento de Estado, estamos a tentar convergir, de maneira que a Madeira entregue ao Estado a receita cobrada, mas também o Estado a somar despesa. Claro. Há um déficit de 4,6 milhões de euros que o Estado tem que assumir como assume para o todo nacional. Portanto, há aqui várias matérias que António Costa, quando digo António Costa, porque perguntou-me para António Costa, que o Orçamento de Estado deve corrigir, e estamos a falar de coisas que não são mais que justiça, porque isto é uma elementar justiça. A justiça, mas envolve milhões há aqui uma outra questão que eu também queria dizer ao Gil, que eu não sei se aqui quem suporta o Governo da República sabe, mas há uma coisa que nos está a deixar um bocadinho preocupados. É que o Orçamento da Segurança Social para os Açores, de repente, neste Orçamento de Estado, é multiplicado por 7. Passa de 14,1 para 97,7 milhões de euros. Ninguém sabe porquê. O da Madeira não chega a 2 vezes, passa de 17,5 para 33. Pode ser um equívoco. Há 7 vezes mais valor este ano. O Orçamento da Segurança Social está em sede do Orçamento de Estado para os Açores do que o ano anterior. Será que é mais uma vez a forma da Excel? É pena é que a forma da Excel, já também nas eleições, foi assim, até na Comissão Nacional de Eleições, só falha aqui na Madeira. Roberto Almada, enfim, até perante estas questões que foram ditas aqui pelo Jaime Filipe Ramos, naturalmente que o Bloco de Esquerda, que também suporta em parte este Governo da República, vai-se bater por estas matérias. Já tinha também estas questões devidamente elencadas e identificadas? Naturalmente que o Bloco de Esquerda, e foi público que nós chegamos, eu próprio e o deputado à Assembleia da República, reunimos com o Secretário das Finanças para ouvirmos algumas das opiniões que o Governo Regional tem sobre o Orçamento do Estado, e algumas destas questões já foram abordadas e já foram até transmitidas quer ao Ministro das Finanças, quer ao nosso grupo parlamentar na Assembleia da República, para, se efetivamente não for corrigido aquilo que nós achamos que tem que ser corrigido, na especialidade nós vamos avançar com propostas de alteração e falo da questão, espero que seja corrigido, e o Ministro das Finanças, quando questionado pelo deputado do Bloco de Esquerda na Comissão de Finanças, sobre esta questão do Fundo de Coesão, porque efetivamente a região devia receber cerca de mais de 17 milhões do que está inscrito no Orçamento do Estado, foi naturalmente assumido que iria ser analisada esta questão, porque naturalmente o Ministro estava ali, não estava a ver exatamente à sua frente esta questão, mas foi assumido que esta questão iria ser analisada e iria ser corrigida, e eu acredito que será corrigida de acordo com aquela que é o artigo 49 da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, e, portanto, não tem nenhum motivo para não acreditar que isso não vai ser corrigido. Penso que vai ser corrigido, mas se não for, lá estará o Bloco de Esquerda para fazer propostas de alteração na especialidade para corrigir esta questão, porque esta questão não é, como aqui muito bem foi dito, não é nenhum favor à região, é uma verba de que a região tem direito, e nós, quando reivindicamos da República solidariedade, e vamos falar depois na questão da dívida, quando reivindicamos solidariedade e justiça, cumprimento da lei para atribuir à região aquelas são as verbas da região, não é pelos lindos olhos do Dr. Miguel Albuquerque, é porque nós sabemos que às pessoas faz falta esse dinheiro, porque nós sabemos que é preciso mais apoio para as pessoas mais carenciadas, porque nós sabemos que é necessário mais apoio para quem trabalha, porque nós sabemos que as empresas precisam de ver o que lhes é devido pago para garantir a sua saúde financeira e para garantir os postos de trabalho e até criar novos postos de trabalho. Nós sabemos que todos estes compromissos e todas as verbas que aqui a região tem direito são efetivamente para responder à crise social, para responder à calamidade social que se abateu sobre a Madeira e sobre os madeirenses. E por isso mesmo também esperamos que haja, da parte do Governo da República, uma resposta no
que diz respeito à questão da dívida comercial, da transformação da dívida comercial em dívida financeira, porque isso irá no sentido não aumentará a dívida da região, e irá resolver problemas das empresas e irá naturalmente fazer com que existam postos de trabalho que sejam garantidos. Mas é preciso dizer também aos madeirenses, porque isto também tem a ver com a Madeira e com os madeirenses. Este é um orçamento do Estado que garante o aumento das deduções no IRS, sobretudo para as famílias com descendentes, que por cada descendente passa de 350 para 550 euros para cada filho e de 300 para 525 euros por cada ascendente. Este é um orçamento que garante a redução da sobretaxa do IRS para a esmagadora maioria dos trabalhadores. Este é um orçamento que permite também o aumento do salário mínimo nacional em 25 euros. Este é um orçamento que permite a descida do IVA de 23 para 13%, e que isso também... E o que sobra? Claro que há mais. Dá-me tempo para dizer tudo. E o que sobra? Não, sobe. E o que sobra? Sobe o ISP. Também, mas deixa-me falar do ISP. Eu estava-lhe a dar o tempo, mas estávamos a fugir um bocadinho do tema. Estamos a fugir do tema. Não interessa, estamos a fugir do tema. Não interessa. Já percebi. Esta questão do orçamento já debatimos aqui num programa que temos aqui sobre o orçamento. Por acaso não foi o Roberto Almada que esteve cá. Por acaso não vi. Mas estamos a falar daquilo que o orçamento faz, e é preciso também que se fale sobre aquilo que o orçamento faz, porque o orçamento devolve rendimentos às famílias. Estamos a falar da vinda de António Costa à região. E isso é a base do nosso acordo com o Partido que está no poder. Mas este tempo de antena do Bloco de Esquerda... O senhor teve aqui tempo de antena, quase meia hora de tempo de antena. É natural que eu tenho. Penso que o Gil Rosa não o vai favorecer em detrimento daqui deste seu colega de painel. Nem prejudica ninguém aqui, isso claramente que não. Nem o esperava que fosse de outra maneira. Mas é Bloco de Esquerda vai apoiar o orçamento de Estado por este tempo de antena. Mas este tempo de antena, só para dizer, Gil, o tema é dizer, algumas não foram todas. Já agora com o é que eu tenho que virar também o debate para este lado. E não foram cumpridas outras promessas. O Roberto fez uma coisa interessante, que é só disse o que deste, não disse o que sobe. Mas eu digo. Só para dizer aqui ao deputado Roberto... Se me der mais tempo, eu digo. O orçamento de facto deste, os impostos diretos, tem um impacto de 10% e aumenta 15% dos impostos indiretos. Ou seja, aumenta a carga fiscal, não é já o que diz, é o tal. Estamos a fugir para a questão do orçamento. Não é o que diz, é o tal. Diz que até é uma diminuição dos impostos. O peso da carga fiscal, o tal diz que diminui e não aumenta. Estamos a fugir com uma... Porque o tal não acredita nas contas. É verdade o que está a dizer. O tal diz que as contas... O tal diz que é verdade que o governo está a dizer que aumenta os impostos indiretos quando não vai conseguir aumentar. Já vi que os senhores deputados querem levar esta conversa para a questão do Orçamento do Estado, mas como já disse, já falamos aqui do Orçamento do Estado e vamos com certeza... Não é uma questão de não deixar, é uma questão de nós cumprirmos também aquela que é a agenda deste programa. Claro, quando não nos interessa as contas estão erradas. Para mim é muito diferente que falem do Orçamento do Estado ou não, só que não era esse o tema que estávamos aqui a falar. Não, é preciso falar, já que estava a falar de questões sobre o Orçamento do Estado, sobre a Madeira, mas a devolução de rendimentos às famílias não tem a ver com a região. A devolução de rendimentos aos trabalhadores não tem a ver com a região. As deduções do IRS não têm a ver com a região e com os madeirenses. Claro que tem. Como o aumento do ISP, do Imposto sobre os Combustíveis, tem a ver, mas há aqui o Governo Regional, no que diz respeito ao aumento do Imposto sobre os Combustíveis, tem uma oportunidade de ouro de repor, de baixar 15% aquilo que aumentou, aquilo que o Governo Regional do PSD aumentou antes do PAEF. Agora, só para dizer isto, sem monopolizar esta questão, é engraçado que o deputado Roberto Almada percebe que na República, para baixar impostos, tem que aumentar os impostos. Mas na Madeira não percebe porque é que baixem todos e que não aumentam. Vamos ouvir também a opinião do Carlos Costa sobre... Hei de ter tempo para responder. Vamos ouvir agora também a opinião do Carlos Costa sobre esta Madeira, o deputado do JPP. Eu recordo que estamos a falar da vinda de António Costa à Madeira e daquilo que eventualmente o Primeiro-Ministro possa aqui anunciar. Pode também falar, eventualmente, destas questões relacionadas com o Orçamento do Estado e pode aqui anunciar essas correções de matérias que já foram aqui faladas como estando em falta neste Orçamento. Sim, porque aquilo que nos preocupa, e creio que preocupará aos madeirenses e os porto-santenses, é precisamente esta questão da reestruturação da dívida para nós é crucial. Até que se a austeridade se impõe à chantagem da dívida, devemos enfrentá-la, obviamente, com a coragem de medidas práticas e viáveis. É certo que
É certo que já existiu um primeiro momento no pós-PAEF, Região Autónoma da Madeira, com um empréstimo de 1,5 mil milhões de euros. O Governo Regional consegue mais 7 anos de maturidade, o alargamento da maturidade, do prazo para o pagamento, amortiza a dívida ao ano 24 milhões. Portanto, tem, digamos, uma amortização da dívida de 24 milhões. Portanto, digamos, tinha um prazo para pagamento dos 2033, passou para 2040. O que em 2016 iam pagar à volta de 210 milhões, agora vai pagar 185 milhões. Ora bem, o que é que acontece? O Governo Regional parece-me que aqui neste contexto contrai dos empréstimos, um de crédito bancário e outro obrigacionista, um para pagar compromissos de dívida, à volta de 138,5 milhões de euros para pagar, e o restante para pagar, obviamente, dívidas contraídas por empresas públicas, nomeadamente a APRAM, 21,9 milhões, o Instituto de Habitação da Madeira, 7,9 milhões, e a Sociedade de Desenvolvimento, 14 milhões. Isto prefaz à volta de 47,2 milhões. Portanto, há aqui, digamos, um momento em que há uma tentativa também do Governo Regional de ir aos mercados. Parece-me que quer transmitir a ideia, criando o tal round show, digamos, o chamado, digamos, exposição itinerante, digamos, quer a nível nacional, quer internacional, credibilizando, dando, digamos, a imagem de credibilidade já das finanças públicas regionais, e a ida aos mercados vai nesse contexto. Mas queria recordar o seguinte, que neste orçamento da região há aqui uma questão que se impõe, que é o seguinte. No orçamento da região Autónoma da Madeira para 2016 já previa à volta de 244 milhões, digamos, na totalidade, relativamente àquilo que poderá ser consignado no Orçamento de Estado. Portanto, no Orçamento Regional, claro, já previa esses 244 milhões. Sim, mas há tal transferência que estará, bem, a não ser aqui cumprida, com os tais 17 milhões que estarão em falta. Exatamente. Parece que neste caso concreto, exatamente. Mas pelas contas que foram apresentadas aqui pelo deputado Jaime Filipe Ramos, o Orçamento de Estado ainda tem outras falhas, nomeadamente os 11 milhões. Não, mas parece-me. Das forças. Exatamente. Mas parece-me. E os 4 milhões pelo ADC. Exatamente. Mas parece-me que o Ou seja, próprio a questão é esta, saber se de facto António Costa, quando vier à região, era isso que estávamos a falar, exatamente, se pode aproveitar esse momento para anunciar essas correções. Sim. Acho que seria crucial e creio que o Secretário Regional das Finanças, o próprio Presidente do Governo, poderá aproveitar o ensejo nesse contexto, que é efetivamente, tal como já fui referido aqui pelo Sr. Deputado Filipe Ramos, em que, de facto, na Lei das Finanças Regionais está consignado, no tal artigo 46, creio eu, não é? 49, a atribuição dos tais 40%, que é para cada região autónoma, não é só especificamente para os Açores, mas também para a região. E parece que, mas na para os Açores, totalidade... esta fórmula está correta, ao que parece. Está a falhar, é para a Madeira. É para a Madeira que alterou. E depois há aqui duas questões. É que está previsto os tais 69,8 milhões. Que parece que no Orçamento de Estado só estão inscritos 52,4 milhões. Sim. Portanto, está a faltar aqui os tais 17. Os tais 17,4 milhões. Portanto, estamos a falar do Fundo de Coesão Nacional, mais, digamos, a transferência anual dos custos de insularidade, que prefaz 174 milhões de euros. Isto segundo, enfim, as informações que me chegaram. Ora, o que seria extremamente crucial e importante que a região não perdesse este valor. E parece-me que o próprio Ministro Mário Centeno já prometeu corrigir o cálculo da verba do Fundo de Coesão Nacional. É isso que já prometeu corrigir. Falta perceber se de facto no Orçamento do Estado isso vai ficar contemplado. Vamos avançar no programa e falar agora da renegociação da dívida. Há aqui um projeto de resolução
do Bloco de Esquerda, que já tem data de Roberto Almada, de 25 de junho de 2015. Exatamente. Pergunto se ele ainda está atualizado, quando na altura previa que, por exemplo, em 2015 a região tinha encargos com a dívida de 300 milhões, que em 2016 que iria ter 450 milhões. É natural. O Bloco de Esquerda defende defende aqui um cancelamento parcial da dívida. A palavra cancelamento, imagino que seja uma espécie de perdão. Isto decorre dos nossos compromissos eleitorais antes das eleições regionais. Como disse muito bem, este projeto de resolução deu entrada na Assembleia a 25 de junho de 2015 e esteve a marinar na Comissão de Finanças até novembro, salvo erro, quando subiu, e por isso nós, ao abrigo do direito de agendamento, agendámo-la agora no início Portanto, em princípio, esta semana será discutido. Em princípio, será discutido esta semana, e é natural que algum destes valores que aqui estão descritos possa estar desatualizado. É natural, porque, entretanto, a região já foi à banca, entretanto, existiram outras negociações, mas a questão principal... Sim, mas a dívida da Madeira está, nesta altura, na casa dos 100 milhões, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, mantém-se. Nós temos uma dívida enorme. Nós temos, sobretudo a partir do momento em que começarmos a pagar o empréstimo contraído ao abrigo do PAEF, teremos uma grande percentagem, um peso muito grande do dinheiro que vai para o serviço da dívida, que pesa naturalmente no orçamento da região, e esse dinheiro, por ser muito dinheiro, por ser demasiado pesado, pode vir a prejudicar e até comprometer a prestação de serviços públicos essenciais na região autónoma da Madeira. É uma dívida que sufoca o orçamento da região, é uma dívida que não liberta recursos para o investimento público, não liberta recursos. Mas quando o Bloco de Esquerda defende a renegociação, deixe-me concluir. Como é que chega a esse alívio para os madeirenses? O que nós achamos é que a República, independentemente de quem esteja no poder, porque nós, quando fizemos este projeto de resolução, estava lá o PSD, CDS, agora está o Partido Socialista, e nós agendámo-lo. Agendamos este diploma e o nosso deputado na Assembleia da República, ontem de manhã, apresentou no Parlamento Nacional um projeto de resolução onde propõe que o Governo da República realize, em conjunto com o Governo Regional, um processo de reestruturação da dívida da região autónoma da Madeira, tendo em vista a redução dos encargos financeiros anuais. Portanto, nós não mudamos de opinião. O que nós pretendemos é que haja portanto, conversações entre o Governo Regional e o Governo Nacional, e que se tente, junto do Governo Nacional, chegar a um acordo para que, solidariamente, a República também assuma uma parte desta dívida da região ao Credor-Estado. E, como eu disse há bocado, isto não é apenas pelos bonitos olhos do Presidente do Governo ou de qualquer um secretário, de qualquer uma secretária regional. Não, porque a Madeira e os madeirenses precisam disto. A Madeira e os madeirenses precisam de ter no seu orçamento maior folga orçamental para responder à crise social, para a criação de emprego, para responder ao que necessitamos na área da saúde, para termos dinheiro para a escola pública, para a saúde acessível a todos e até para garantirmos a própria sustentabilidade da nossa Roberto Almada, por isso mesmo o Bloco de Esquerda... achamos que deve haver uma negociação com o Governo da República, chame-lhe renegociação da dívida, chame-lhe reestruturação da dívida. É preciso existir negociação... perdão da dívida. Ou cancelamento de uma parte da dívida, no sentido de que a República solidariamente ajuda a Madeira e os madeirenses a sairmos desta crise em que os governos regionais do PSD, com uma dívida monumental que criaram, colocaram a cruz aos ombros da Madeira. Roberto Almada, neste projeto de resolução, que tem essa data, já de 25 de junho, aqui o Bloco de Esquerda, portanto, não define um montante, eventualmente, de um cancelamento ou de um perdão parcial da dívida, como, por exemplo, o projeto de resolução que existe também na Assembleia por parte do PCP, que defende metade dos tais 6 mil milhões, nesta altura cerca de 6 mil milhões de dívida. Eu não vou responder, desculpa, eu não vou responder por outros partidos. Não, mas o que eu acho, o que eu lhe digo é se do seu ponto de vista, o que é que seria razoável destes 6 mil milhões que a região deixasse de ter um encargo em relação a isto? O que nós escrevemos no nosso projeto de resolução, quando estava na República, o PSD e CDS, não quantificamos de propósito, porque
da negociação é que veremos o que é possível, a que valores são possíveis chegar, e não vamos adiantar com podemos chegar também a esta situação de que nenhum valor é possível. Esperemos que algum valor seja possível, porque de facto a Madeira precisa de ser ajudada, e mais que a Madeira, os madeirenses precisam de ser ajudados. Vamos também ouvir a opinião dos outros deputados aqui presentes. Lopes da Fonseca, qual vai ser a posição do CDS sobre esta matéria? Aliás, eu acho que aqui fazia aqui um desafio benigno ao Sr. Deputado Roberto Almada, que benigno no sentido positivo, ou seja, em prol do interesse da região, é que, tendo agora um deputado na Assembleia da República, eu acho que era a oportunidade de fazer depender o sentido de voto da recomendação do deputado que fizeste na Assembleia da República, sobretudo do ponto 2. É que uma coisa, é que o Sr. Deputado disse aqui que recomendava ao Governo da República anterior. Eu acho que, coerentemente, o deputado eleito agora na Assembleia da República deve recomendar e fazer depender o seu voto no Orçamento de Estado da aplicação deste perdão da dívida que está aqui na recomendação. Porque não basta recomendar ao anterior Governo, mas sim, coerentemente, recomendar a este Governo. Até mais. Não, Sr. Deputado, está aqui. Cancelamento parcial total da dívida. Ou seja, os madeirenses não precisam de perdão de ninguém. Eu acho que os madeirenses devem quem devia pedir perdão eram os governos do PSD que nos meteram nesta... Eu acho que o cancelamento deixe-me terminar o raciocínio. Acho que é a oportunidade do Sr. Deputado. É a oportunidade do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda na Assembleia da República se pronunciar sobre esta matéria na discussão do Orçamento de Estado e dizer: faço depender o meu voto neste orçamento. Isso é que é coerência. Se os senhores assumirem o perdão da dívida da região. Lopes da Fonseca está a colocar uma questão ao Roberto Almada. Roberto Almada, o que é que responde a isto? O que eu respondo é que, naturalmente, o deputado tem autonomia. Não, mas depende da região. Claro, o deputado tem região. Mas eu não dou ordens a ninguém. Não, mas sugere interna. Depende do voto. A posição do Bloco de Esquerda da Madeira sobre esta matéria. Neste momento, a nossa posição é que o deputado do Bloco de Esquerda na Assembleia da República tudo fará para que seja possível criar... Seja possível. O que é que vocês conseguiram? O que é que vocês conseguiram? Recomendo ao governo anterior. Nós vamos. E agora, tem a oportunidade de votar. Nós somos coerentes. Nós vamos. O nosso deputado tudo fará e apresentou ontem um projeto de faz depender o voto de aprovação desta perdão. Não faço chantagem. Não é chantagem. O Sr. Deputado não fez chantagem com o seu governo. Eu não fiz chantagem. E agora quer que faça chantagem com o meu deputado. Eu não faço chantagem com o meu deputado. Não inverta as questões. Não inverta as questões. E ele está... Quem colocou esta questão? Está aqui na vossa proposta. Lopes da Fonseca, Roberto Almada, estamos aqui perante uma questão muito simples, que existe também naturalmente uma resposta simples e objetiva, que é esta que lhe pergunto, enfim, se o deputado do Bloco de Esquerda, Paulino Ascensão, na Assembleia da República, admite votar, por exemplo, contra o Governo da República, uma posição do Governo da República, caso esta questão que seja colocada a nível da República não seja resolvida conforme o Bloco de Esquerda defende. O deputado do Bloco de Esquerda na Assembleia da República tudo fará para que o atual Governo da República seja solidário com a Madeira e com os madeirenses. E se não conseguir? O deputado do Bloco de Esquerda na Assembleia da República tudo fará para que seja solidário. Se não for, votará contra. Neste momento eu não acredito que o Governo da República não seja solidário com a Madeira. Vamos votar contra? Tudo fará no sentido de... Chega até esse limite? Não sei. E não posso me comprometer com isso porque não sei. Vamos ver. Relativamente à questão da renegociação... Vocês querem que faça chantagem com o deputado? Não é chantagem, isto é uma questão de coerência. Não, mas há uma posição do Bloco de Esquerda. Claro que sim. Estamos a ter coerência, não é chantagem. Nós somos coerentes. O deputado do Bloco de Esquerda tudo fará para que a Madeira... Mas há alturas em que tem que haver consequência, que é votar a favor ou votar contra. O CDS fez isto no Orçamento de Estado. Mas o que é que eles fizeram? Ninguém os deputados da Madeira que votaram contra. Não tiveram coragem de propor, porque sabiam que... Porque tinham medo de que os vossos governos não responderam. Lopes da Fonseca. Nós tudo faremos para que a Madeira e os madeirenses saiam beneficiados. Lopes da Fonseca, agora a questão que eu lhe coloco também em relação ao seu grupo parlamentar é se vai na Assembleia Regional aprovar esta resolução do Bloco de Esquerda. Eu acho que pela ordem de razões que apresentei anteriormente, este segundo ponto não tem razoabilidade nenhuma. Aliás,
Por isso é que eu fiz Mas seria uma boa solução para a Madeira? Um cancelamento parcial ou total da dívida? Na política não vale tudo. Já tivemos pagamento... A solução por isso é que fizemos aqui o desafio é que há uma oportunidade do deputado do Bloco de Esquerda na Assembleia da República fazer vingar esta postura e este ponto 2 que está aqui na resolução. Mas ele terá mais força se sair aqui com a posição de força da Assembleia Geral. O CDS tem uma responsabilidade de saber que isto não é plausível. Nenhum orçamento de Estado, nenhum governo neste momento da República vai aceitar pôr no Orçamento de Estado um perdão da dívida na ordem, não está quantificado quanto é que será o perdão. A dívida são 6 mil milhões. Sim, mas um perdão da dívida, nem que fosse 10%. O Partido Comunista defende 50%. Mesmo que fossem 50%. O Partido Comunista tem uma outra oportunidade. Está desafio aqui o Partido Comunista, na Assembleia da República, a propor um perdão da dívida da região em 50%. Desafio a quem não está aqui. Não, a questão é esta. Desafiamos o Partido Comunista, a ser coerente com o projeto que tem na Assembleia Regional, que vamos discutir em breve, que seja coerente e prometa aos madeirenses que tudo fará na Assembleia da República para poder diminuir a dívida em 50%, que é o projeto. Mas já agora que está a fazer desafios ao Bloco de Esquerda e ao PCP, também o CDS nunca propôs. Não lhe faço um desafio. Nunca propôs. Mas faço-lhe uma pergunta, que é, vai ser confrontado com isto e vai ter que votar... vai ter que votar esta resolução. E eu pergunto, o CDS vai votar a favor desta resolução? O CDS vai votar coerentemente com os argumentos que irá apresentar na Assembleia Regional. Mas contra esta resolução? Nós sabemos que isto não é plausível. Demagogia nós não faremos. Ou seja, nós, nesta matéria... Lopes da Fonseca, responda-me de uma forma objetiva. Vai votar contra ou a favor desta resolução? Se eu lhe dissesse que votava a favor desta resolução, era demagogicamente dizer que era possível diminuir a dívida em 50%. Ou melhor, perdão da dívida em 50%. Portanto, vai votar contra. Eu não disse que ia votar contra. Vai ser nós vamos nos argumentar. Veremos na Assembleia Legislativa Regional a nossa argumentação. Também, e o PSD, qual é a posição que vai assumir relativamente a este projeto de resolução? Sim, não dizem que o Partido Comunista tem 50%. Em primeiro lugar, nós dizemos que... Nós propomos... Desculpa, é só para clarificar. É 2 segundos. Nós dizemos que este cancelamento da dívida pode ser parcial. Claro, mas é parcial ou total. Mas queremos é o que está aqui escrito. O que for possível. Por isso que para os madeirenses seria toda a conveniência que fosse total. O que for possível é melhor que nada. Mas é preciso. Jean Filipe Ramos, o que é que o grupo parlamentar do PSD, que é o maior grupo parlamentar da Assembleia, vai fazer? Eu responderei isso no fim. Só lhe dizer uma questão muito rápida. Em primeiro lugar é o seguinte. O problema disto está aqui. 25 de junho de 2015, o Bloco de Esquerda não pensava que ia ter responsabilidades na governação da República. Isso é a verdade que incomoda aqui o Roberto Almada. Não incomoda nada. Se isso fosse verdade, eu tinha retirado a proposta. E como incomoda o Roberto Almada, ele sabe bem que tem aqui... Mas imagino que o Roberto Almada apresentou uma proposta em defesa dos madeirenses, independentemente dos partidos. E atenção, há aqui uma questão importante. Há pouco o Roberto Almada estava aqui a ler a missiva de Paulina Ascensão na Assembleia da República, mas curiosamente este segundo parágrafo já não faz parte da proposta de Paulina Ascensão. A parte do cancelamento parcial ou total já foi suprimida. Ou seja, já não há coerência política. Sim, mas não fui eu que escrevi a proposta. Mas já não está. Ou seja, o Bloco de Esquerda em menos de 8 meses já mudou. O que é que mudou? É a responsabilidade do governo. Ou seja, isto vai ser coerência do Bloco. E por isso, Gil, deixe-me dizer uma seguinte. Em primeiro lugar, esta iniciativa do Bloco ainda tem um mérito relativamente à do PC. A do PC é uma iniciativa surreal. Claro. Porque é uma iniciativa que diz o seguinte: cabe ao Governo Regional, preciso as pessoas terem essa percepção, cabe ao Governo Regional, recomendo ao Governo Regional, que tenta obter 50% do perdão da dívida. Pode ser. O Governo Regional é que vai tentar obter. Alguém é que tem que perdoar, não é? O Governo Regional, isto é uma coisa que dizer a uma pessoa que deve dinheiro a um banco para ele tentar obter. Mas quando deve ser para tentar negociar, não é? Não. Mas tem um grupo parlamentar na Assembleia da República. Ou seja, não há aqui, claramente, devia de ser ao Governo da República. Aí sim. Através do grupo parlamentar. Aí do Bloco é mais razoável porque leva a questão para o Governo da República. Mas há uma questão importante. Por tudo isto, o PSD vai... Não, mas hoje não vou resumir isto a isso. O Bloco diz isto. Nós queremos um perdão total ou parcial. Um perdão total ou parcial da dívida da Madeira. Muito bem. Lê tudo. Se o Bloco tiver em condições de garantir esta medida, nós temos uma determinada capacidade de voto.
Se o Bloco de Esquerda não garante nada e já recuou, nós temos que saber. Temos que saber. Portanto, o Bloco tem que ser muito claro no debate. Qual é a nossa posição do PS? Depende da coerência ou da incoerência do Bloco de Esquerda. Então Posso dizer que está em aberto. Agora, há uma questão aqui que eu segui. Todas as posições. Há uma questão aqui que eu favor, contra ou seguir este perdão, obviamente. Há uma diferença muito grande na política, que é a responsabilidade de governar e a responsabilidade e só fazer a Eu vou querer também saber qual é a posição que o JPP vai assumir perante esta resolução e outras idênticas, nomeadamente a do PCP. Se vota a favor, se abstém. Obviamente que, relativamente a essa questão da votação, deixaremos um pouco mais à frente. Até porque o nosso campo precisa de reunir-se neste contexto. Eu creio que, quando se fala da dívida dos 6,1 mil milhões de euros, dívida total da administração pública e sector empresarial da região autónoma da Madeira, eu creio que existem diversos instrumentos para reestruturar essa dívida. Uma das quais poderá ser o abatimento, percentualmente, relativamente à aplicação de uma renegociação dos juros. Outra seria, obviamente, um período de carência, indexação ao pagamento dos juros da taxa anual, o crescimento do PIB. Mas era importante também não esquecer que num destes instrumentos era importante também que houvesse uma auditoria à dívida. Era importante que se fizesse uma auditoria à dívida para que sejam conhecidas de forma transparente. Mas essas auditorias foram feitas. As suas origens de natureza e determinar a parte menos legítima. Não, quando é preciso, os porto-santenses e os madeirenses têm que saber ao certo. E daí que nós tendemos uma auditoria a esta dívida. E nessa auditoria iríamos, obviamente, saber-se de forma transparente as origens e a natureza de determinada parte menos legítima, menos legal. É isso que provavelmente o Governo Regional não quererá, obviamente, ser auditado. Aliás, ninguém gosta de ser auditado, muito menos o Governo Regional. Até porque se contraiu uma dívida ilegal, segundo já se temos muito propalado, obviamente, especialmente em 2010, se contraiu uma dívida muito ilegal e de modo que era importante saber disso. Mas eu gostaria de deixar um pouco mais à frente sobre esta questão, que aquilo que me preocupa, o que preocupa os Juntos pelo Povo é obviamente o crescimento económico. E eu acho que o Presidente do Governo Regional tem uma oportunidade com a vinda do Sr. Primeiro-Ministro aqui à região para falar, obviamente, daquilo que nós consideramos que é uma matéria crucial. Eu já defendi também por este Governo há muito tempo e carece, digamos, do aval do Governo da República, que é a questão da atratividade fiscal diferenciada. O regime fiscal próprio. Isso é que seria crucial. Obviamente que não era fazer aqui, como costuma dizer... Mas isso já estaríamos a entrar aqui num outro debate. Neste momento estamos a falar desta questão. Mas acha que nessa renegociação desta dívida encaixa-se todas essas questões? Não, eu creio que sim. Eu creio que sim, que elas entroncam todas. Mas acha que nesta altura na reestruturação da dívida temos que pagar a dívida. Esta questão de perdoar a dívida, já agora aproveito para dar não estando vinculado aqui, digamos, esta opinião aos Juntos pelo Povo, pessoalmente acho que se existe uma dívida, ela é para pagar. Claramente. Este é o meu princípio. Não deve perdoar. Não, é o meu princípio. Agora, deve haver um mecanismo de modo em que se possa atenuar esse pagamento. Digamos, nomeadamente aqueles que referi aqui. O abatimento percentualmente, renegociação dos juros, um período de carência de 3 anos indexando o pagamento dos juros à taxa anual do crescimento do PIB. Portanto, quanto maior o crescimento do PIB, menor seria o efeito de pagamento. Portanto, estávamos a falar aqui de um conjunto de questões que eu acho que seriam fundamentais. Portanto, no fundo, seriam matérias para renegociar. Exatamente, portanto, a renegociação. Aliviar, digamos assim, agora, esta carga sobre a Madeira. A questão do regime fiscal próprio, para nós, é muito importante. Até porque daria, digamos, ao tecido empresarial, digamos, um instrumento para poder, obviamente, revitalizar não só as E esta é uma matéria que os senhores deputados mas também a própria economia. Vão ter a oportunidade de discutir de forma mais aprofundada no Parlamento. Vamos reservar os últimos minutos do programa para falarmos de um diploma que também está na Assembleia e que tem a ver com a criação de unidades de saúde familiar, uma proposta do CDS. E há também uma outra proposta do Governo
que define os centros, uma outra orgânica para os centros de saúde com outra forma de gestão. De uma forma muito sintética, tanto quanto possível, Lopes da Fonseca, o que é que o CDS pretende com estas unidades de saúde familiar? As unidades de saúde familiar, as unidades regionais de saúde familiar, não são uma novidade do CDS. O Sr. Ministro Correia de Campos implementou as unidades de saúde familiar no continente, em 2006, com um grande sucesso. Aliás, são 400 unidades de saúde familiar que neste momento atendem cerca de 1.500.000 portugueses e tem uma implementação de uma unidade de saúde familiar custa à volta de 100.000 euros. O que significa que, em termos de benefício, porque benefício para a região, seria positivo. Positivo porquê? Porque uma unidade de saúde familiar, muito rapidamente, consta tem um trinómio que é, no fundo, constituído pelas metas que são pretendidas, os objetivos e as consultas. Neste momento, a unidade de saúde familiar no continente funciona 24 horas, em 24 horas há uma consulta para um utente. Em 72 horas, um utente que precise de um requerimento de baixa, por exemplo, consegue. E há uma realização destes objetivos em função, sem dúvida, de um conjunto de intenções que depois são concretizadas ao longo dos anos. Estas unidades... Há, sem dúvida, aqui uma nuance. Isto exige, sem dúvida, porque é por objetivos, são conseguidos por objetivos, exige uma grande capacidade da parte da equipa em trabalhar e que está a causar, são umas das nuances que são apontadas para as unidades de saúde familiar, algum stress nas equipas, porque trabalham muito. Estas unidades, só para que se perceba um bocadinho isto, elas são compatíveis com esta... São incluídas com este reagrupamento que existe agora, que a região tem para fazer? Este reagrupamento que a região pretende fazer, aliás, foi anunciado que o atual secretário regional pretende implementar este reagrupamento em 7 centros de saúde através de um custo que são 30.000 euros. Ora, 30.000 euros, como é que se vão reagrupar 7 centros de saúde, todas estas unidades em 7 centros de saúde? Mas isso é por mês? 30.000 euros foram os que foi anunciado. Por mês? Ora, a implementação de uma unidade de saúde familiar custa 100.000 euros, portanto uma coisa não tem nada a ver com a outra. As unidades de saúde familiar são uma coisa, o reagrupamento que pretende fazer este novo secretário é outra. Aliás, uma referência aqui. O anterior secretário, Manuel Brito, o Dr. Manuel Brito, anunciou, e bem na altura, que pretendia implementar, na ordem dos 50% dos centros de saúde, unidades de saúde familiar. E isso, sim, seria um princípio que ia ao encontro daquilo que o CDS também pretende. Agora, infelizmente, o que nós vemos através desta nova política de saúde, com esta nova Secretaria Regional, não é aquilo que o Dr. Manuel... Portanto, não há muita abertura para esta vossa... Não há, aliás, e há outra proposta que o CDS tem, que é o atendimento permanente, que essa sim também iria ao encontro das necessidades dos utentes. Dos outros deputados aqui presentes. Carlos Costa, relativamente a esta matéria, qual é a sua... Não, esta questão. Bom, eu quando olhei para estes 7 agrupamentos e 48 centros de saúde, que agora é designado de cuidados de saúde primários, é a mesma coisa. Cuidados de saúde primários, centros de saúde, mais na prevenção, não é? Uma nomenclatura. Não muda. Isto faz-me lembrar um pouco aquilo que foi feito também ao nível do ensino, o agrupamento das escolas, juntos das escolas, no objetivo, no fundo, era para minimizar, enfim, um conjunto digamos, do ponto de vista dos recursos humanos, enfim, materiais, tentou-se minimizar esse contexto. Ora, o que nós consideramos aqui, o importante aqui é saber se efetivamente o utente vai sentir-se bem servido do ponto de vista... E aí o Carlos Costa tem dúvidas? A minha dúvida está aí. É porque quando eu olho para este mapa e olho, por exemplo, que na zona oeste a Direção Única número 4 vai agrupar Porto Muniz, São Vicente, Ponta do Sol, Ribeira Brava e Calheta, eu sinto alguma dificuldade em perceber como é que isto vai ser feito. Ainda que se mantenham os centros de saúde, como é que esta Direção Única irá, digamos, reorganizar este contexto. Obviamente que aqui, depois, enquadra-se aqui um conjunto de várias unidades funcionais, nomeadamente a unidade de saúde familiar, a unidade de cuidados de saúde personalizados, cuidados da comunidade, de recursos de assistência partilhados, de saúde móvel, saúde pública, atendimento urgente.
Mas como é que isto vai processar-se? É que eu ainda não concebo. Eu li o diploma e tenho alguma dificuldade em perceber como é que isto vai processar-se. Por exemplo, nomeadamente, os cuidados da comunidade. Vamos ter que esperar para ver. Haverá uma unidade de apoio à comunidade em contexto. Vão ir de casa em casa, as pessoas é que vão, entretanto, trazer as problemáticas. Vamos ter que esperar para ver. Para já vou dar a palavra ao Roberto Almada também para a sua opinião sobre esta questão das unidades de saúde familiar e esta organização que o Governo está a implementar. As unidades de saúde familiar parece terem resultado no continente. O que não quer dizer que resultem cá, porque isto às vezes importar modelos de um sítio para o outro podem as realidades não ser exatamente iguais no que diz respeito portanto, ao funcionamento destes modelos. De qualquer forma, se este for o modelo que funciona tão bem cá como funciona no continente, nós não vemos porque é que não o devemos importar. Agora, relativamente à questão do reordenamento dos centros de saúde, nós estamos com expectativa de ver se essa reorganização vai corresponder a uma melhoria na prestação de cuidados médicos e medicamentosos Portanto, o Bloco de Esquerda também tem dúvidas em relação a isso. Aos utentes do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira. Nós achamos e queremos que este modelo ou outro modelo que venha a ser implementado funcione, recoloque o utente no centro do sistema. Mas nós temos um Serviço Regional de Saúde com muitos problemas graves, financeiros inclusive, e por isso mesmo que nós também para resolver os problemas do Serviço Regional de Saúde, porque temos problemas financeiros graves, é que nós também achamos que a República deve ser um parceiro importante no que diz respeito a nos garantir uma solidariedade nacional que nos ajude também a ultrapassarmos dificuldades que temos na nossa região. O resto é ruído, o resto é conversa. Jaime Filipe Ramos, há estas novas realidades na área da saúde que, enfim, há dúvidas por parte, nomeadamente, dos partidos aqui relativamente à sua eficácia depois de estar em prática. Bem, eu queria apenas reafirmar uma questão que está subjacente a todo este debate. O PSD entende, e penso que isto é consensual até nos restantes partidos, que a saúde é um dos temas centrais desta legislatura. É fundamental recuperar o Sistema Regional de Saúde pela qualidade e pelo serviço que presta à população. Entendemos que, para isso, era necessário começar também pelos cuidados primários. Ou seja, não é só olhar para o hospital... Não é isso que diz o orçamento regional. Não é só olhar para o hospital, não é só olhar... 37 milhões. Não é só olhar para a questão do novo hospital ou não, é também olhar para os cuidados primários de saúde. Por isso que o Governo apresentou este diploma que visa uma reestruturação, mas visa promover esta relação direta dos cuidados de saúde junto à população, para que a população sinta que a saúde está mais próxima de si e muito mais eficaz. Estes agrupamentos têm esse objetivo. É óbvio que estes agrupamentos é uma lei-quadro que vai estabelecer os princípios da saúde nos próximos anos, que vai ser ao longo dos anos depois ter repercussão ao nível do orçamento e que, é óbvio, que este orçamento de 2016 ainda não repercute a totalidade das verbas que vão ser investidas nesta área. Em relação ao aspecto que estamos aqui a focar, há uma diferença do diploma do CDS para o do Governo. O do CDS apenas foca uma das partes em que o Governo altera, que é as unidades de saúde familiar, decalcando, como o Governo também o fez, igual, daquilo que é o diploma nacional, que já tem há alguns anos, e que neste momento é óbvio que as dúvidas do deputado Carlos Costa e também do deputado Roberto Almada só poderão ser dissipadas, não, o que estou a dizer, só poderão ser dissipadas quando implementar e quando houver as portarias e esta matéria. E, portanto, todas essas questões serão objeto... Mas há aqui questões que são os princípios que estão ali... Os princípios estão cá todos. E aí penso que ninguém está aqui divergente em relação aos princípios. Os princípios estão cá todos. A questão da materialização desta matéria passa pelas portarias e pela aplicação em sede de orçamento. Eu tenho a certeza de que o Governo tem a intenção clara de reforçar esta componente da resposta da saúde pública regional. Estas 7 zonas são as zonas em que o Governo dividiu o agrupamento que tem agora, que é o ACES, portanto o agrupamento dos centros de saúde e não só, mas quer dizer que o aspecto aqui mais importante não é só nesta reestruturação, é a capacidade de ter equipas multidisciplinares e multiprofissionais na área da saúde. Ou seja, não é uma lógica só do médico
e do enfermeiro, há muito mais intervenientes com maior eficácia junto das populações. Há pouco o deputado Carlos Costa falava, isto não é só o apoio domiciliário, é muito mais que o apoio domiciliário. Estas unidades de cuidados primários têm uma relação muito mais próxima com a população e de acordo com aquele que gera este processo. Ou seja, ter responsáveis... Claro, mas o deputado da mesma forma... A prática dirá. O deputado da mesma forma que tem que dar o benefício da dúvida, pode continuar a desconfiar, que nós agradecemos. E, portanto, este trabalho é um trabalho que é contínuo. Agora, há aqui uma questão muito simples. Nós temos a noção que este trabalho dos cuidados primários é fundamental para acabar a lógica do fim de linha, ou seja, que toda a gente vai bater ao hospital. Exatamente. E isso é que é fundamental. Se não existir o sucesso desta ação é um sucesso da qualidade de vida dos cidadãos. Portanto, esta resposta é fundamental, porque ter sempre, gastar dinheiro sempre no fim de linha, não é qualidade de vida dos cidadãos, porque os cidadãos acabam por estar numa situação pior. Se criar um atendimento pior, permanente claro, neste por isso graves no hospital não se resolve. Eu só vou terminar. Eu vou mais 17 mil madeirenses portugueses à espera de uma cirurgia. A grande realidade. A grande realidade do sistema de saúde é incrível. Como sabe, são matérias que ficariam interessantes, mas para o debate é portanto mais tempo nosso está a falta de anestesista. E para quem acompanha o debate parlamentar, nesta legislatura, o secretário que tem mais ido ao Parlamento é o Estado da Saúde. E ainda bem que assim o é, porque é necessário olhar para esta... Resta saber se isso na prática os cidadãos sentem de facto a eficácia dessas presenças no Parlamento. Agradeço naturalmente a vossa presença neste programa. Voltamos de hoje a 8 dias com mais um debate parlamentar. Por hoje é tudo. Boa noite. Fique bem.